E aí pessoal, tudo bom? Bom, eu estou num lugar um pouco diferente aqui, então vocês vão notar que o som está um pouquinho diferente também, mas aos poucos eu vou arrumando o som para vocês, tudo bem? Então pega o seu caderno, pega a sua caneta para você fazer as anotações, deixa o like se você gostar do vídeo, se não gostar do vídeo deixa o dislike, se inscreve no canal se não é inscrito, não se esqueça de acompanhar a aula para depois fazer a lista de exercícios e bora lá para o vídeo. Fala, sétimo ano, beleza? Bom, então depois daquela live que a gente fez, que eu andei aqui na minha casa, que vocês viram o meu container, que vocês viram algumas plantas de casa, a gente vai realmente agora estudar os tipos de plantas que a gente tem. E a gente tem basicamente 4 tipos de plantas e a gente vai conversar um pouco sobre esses 4 tipos de plantas. Obviamente, se a gente estivesse nas aulas presenciais, a gente sairia para ver essas plantas, mas aqui não tem como, né, pessoal? Então, obviamente, também a gente daria muito mais ênfase nessas coisas. De novo, aqui também não tem como. Eu preciso resumir 3 aulas e um vídeo de 20 minutos no máximo, tá bom? Então, vamos lá estudar os 4 tipos de plantas. Então, pessoal, a gente tem basicamente os 4 tipos de plantas que eu falei para vocês. O primeiro são as briófitas, depois a gente tem as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Calma que a gente já vai falar sobre elas. Basicamente, o que separa esses tipos de plantas são a vascularização. O que é a vascularização? Vasos condutores. O que são vasos condutores? São como se fossem caninhos que levam a seiva, ou seja, a água e as demais coisas, da raiz até o fim da árvore, então até acima. Sementes e frutos. Então, essas 3 coisas, vascularização, sementes e frutos, é que dividem as árvores, as plantas, né, em 4 tipos de plantas. Aqui, vale a pena a gente ressaltar que existem 2 tipos de seiva. A seiva bruta, que é a seiva que sobe a árvore, e o que a gente chama de seiva elaborada, que é a seiva que desce a árvore. Então, a seiva bruta é aquela seiva que a raiz pegou. A seiva elaborada é aquela seiva que recebeu energia da fotossíntese, tá bom? Então, a seiva bruta sobe e a seiva elaborada desce, mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso mais para frente. Bom, então o primeiro tipo de planta que a gente tem são as briófitas. As briófitas, pessoal, não possuem vasos condutores, não possuem sementes, não possuem frutos, não possuem nem os órgãos vegetativos, lembra lá, raiz, caule e folhas? As briófitas não possuem nada disso. As briófitas são extremamente simples e basicamente são o primeiro tipo de planta que surgiu. Tá, mas se elas não possuem nada disso, o que elas possuem então? As briófitas, pessoal, são basicamente aqueles musgos que a gente vê em árvores ou em locais muito úmidos. Justamente por não ter raiz e por não ter vasos condutores, ou seja, por não ter nada que puxe água e não ter nada que envie água, elas precisam ser extremamente pequenas, porque a água precisa passar por toda ela sem a ajuda desses carinhas aí, beleza? Então as briófitas elas são extremamente pequenas e precisam obrigatoriamente estar em ambientes com bastante umidade, tá bom? Não necessariamente ambientes aquáticos, mas ambiente com bastante umidade, para que ela consiga se desenvolver. Tanto é que a reprodução dela precisa acontecer na água, tá bom? Porque ela tem coisas que são chamadas de esporos, que não são sementes. É como se fossem poeirinha. Se você pegar um musgo, às vezes você vê esses esporos e eles irritam um pouco o nariz, tá bom? Esses esporos eles precisam cair na água para que você consiga ter a reprodução das briófitas. E as briófitas, elas se reproduzem de basicamente 2 formas. A forma assexuada, que você já deve ter estudado lá no 5º ou 6º ano, que é uma forma realmente de separação. Um pedacinho da planta se separa, tá? É como se você criasse um clone um do outro. E por reprodução sexuada, que acontece com esse lance dos esporos na água que eu acabei de falar para vocês. Então aquela parte que a gente falou das flores, lembra lá que eu falei das flores e das abelhinhas aqui em casa na live? Isso aí é para outro tipo de planta, tá bom? A gente já vai chegar nelas. As briófitas não tem isso. Não tem briófita macho, não tem briófita fêmea, não tem nada disso. Ela se divide
é um tipo de reprodução, ou com esses esporos jogados na água. O segundo tipo de planta que a gente vai estudar são as pteridófitas. Essas plantas já possuem vasos condutores, já possuem os órgãos vegetativos, raiz, caule e folhas, mas ainda não possuem sementes nem frutos, tá bom? Então, as pteridófitas, elas já são plantas um pouco maiores por possuírem os órgãos vegetativos e por possuir os vasos condutores. Então, permite com que a seiva saia da raiz e suba a árvore. Então, tendo esses órgãos e tendo o sistema vascular, né, os vasos condutores, isso faz com que ela possa estar em ambientes mais diversos. As pteridófitas, as briófitas, precisam estar em ambiente úmido. As pteridófitas precisam ter água perto, mas elas conseguem, elas são menos suscetíveis ao clima, beleza? Elas são um pouco mais resistentes. Elas podem estar espalhadas a diversos ecossistemas. Exemplos dessas pteridófitas, pessoal, são a samambaia, o xaxim, as avencas e outros tipos de plantas aí. O sistema de reprodução delas acontece muito parecido com a forma sexuada das briófitas, ou seja, tem esporos que eles caem na água para fazer a reprodução. Então, mesmo tendo vasos condutores, as pteridófitas ainda precisam muito da água ou do vento para conseguir fazer a reprodução dela. Na samambaia, a gente consegue ver esses esporos bem nitidamente nas folhas, tá bom? Parecem sementes, pessoal, mas não são sementes, são esporos. Passando para o terceiro tipo, a gente dá um salto grande, pessoal, e um salto tão grande que a maior árvore é uma gimnosperma, que é o terceiro tipo que a gente vai estudar. As sequoias, pessoal, são árvores que são gimnospermas. Mas qual que é a característica dessa gimnosperma? Ela possui os órgãos vegetativos, ela possui vasos condutores e aqui vem a novidade, ela possui semente, tá bom? Então as gimnospermas já possuem sementes, que são coisas que facilitam muito a reprodução e a disseminação dessa planta. Então a semente, ela pode ser comida ou ingerida por um animal, o animal anda e vai nas fezes desse animal a semente e a árvore original pode estar aqui e a semente pode cair a 1 km de distância. Então ajuda na dispersão das espécies. Então o fato de você ter sementes não obriga mais a você ter necessariamente bastante água próxima. Primeiro porque elas podem ter raízes bem grandes, ou seja, pode buscar água em grandes profundidades. E a semente facilita muito a reprodução, beleza? Beleza, pessoal? Então gimnospermas são plantas que possuem sementes, não possuem frutos, possuem sementes. Sabe aquela pinha que tem no pinheiro? Aquela pinha que tem no pinheiro é chamada, pessoal, de estróbilo. É um nome estranho, mas é o nome daquilo lá. Aquela é a parte feminina da planta. E ela que produz a semente, no caso da pinha, né, do pinheiro, tudo bem? Mas tudo bem, o que importa aqui pra gente é saber que elas já possuem sementes. E por fim, pessoal, a gente tem as angiospermas, que são as plantas mais completas que a gente tem, que possuem órgão vegetativo, possui vasos condutores, possui sementes e possuem flores e frutos. Então elas possuem também os órgãos reprodutivos completos, tá bom? E aí são os casos que eu comentei com vocês nas aulas anteriores. Pode possuir a parte macho, a parte fêmea e tudo mais. Então o fruto, como eu já comentei com vocês, e que vocês comentaram comigo na aula, como se fosse um colete à prova de balas para a semente, né? Mas também que auxilia animais a virem comer essas frutas e disseminar a semente por todo o globo, tá bom? Então os frutos, além de proteger, eles também auxiliam a dispersão dessa semente, tá? Só a semente já é boa para dispersão, com o fruto é melhor ainda. Então a gente pode fazer um resumo simples desses 4 tipos de plantas, com 4 tipos de coisas que elas podem ter. Primeira coisa, então, são os órgãos vegetativos, depois vem os vasos condutores, depois vem as sementes, depois vem as flores e frutos. E a gente tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as briófitas não tem nada, não tem órgãos vegetativos, não tem vasos condutores, não tem sementes, não tem flores nem frutos. As pteridófitas têm vasos condutores, tem órgãos vegetativos, mas não tem sementes e não tem flores e frutos. Gimnosperma possui órgãos vegetativos,
possuem vasos condutores, possuem sementes, mas não possuem flores e frutos. Angiospermas possui tudo: órgão vegetativo, vasos condutores, semente e frutos e flores. Né? Então, pessoal, é um vídeo com muita coisa, tá bom? E eu prometo que esse é um dos últimos vídeos com tantos nomes assim. Mas o conteúdo é esse, pessoal, não tem o que fazer. E para falar a verdade para vocês, eu estou resumindo bastante, porque teria muito mais nome e formas de reprodução das plantas que eu não quero entrar em detalhes aqui, porque primeiro, a gente está numa situação atípica de aulas assim, e segundo, que vocês vão ver isso de novo no ensino médio. E lá no ensino médio, com a cabeça mais pronta para guardar esses nomes, lá vocês vão precisar decorar todos os nomes e tudo como funciona, a divisão de célula e tudo mais. Aqui eu só quero que vocês entendam a diferença de tipos de plantas, que vocês saibam identificar um tipo de planta olhando e que vocês entendam que as variações e as evoluções das plantas auxiliam no sentido de elas conseguirem se dispersar por todo mundo, tá bom? E é por isso que a gente falou das espécies endêmicas e das espécies cosmopolitas, tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Caso não tenham entendido, me mandem mensagem. Façam a lista de exercícios. Estejam prontos para a correção de amanhã, né? O vídeo de amanhã. Estudem. Um forte abraço e até semana que vem. Na verdade, até amanhã. Valeu!